como é que eu faço então para utilizar aquele construtor que eu defini agora com 3 argumentos? Muito simples, você apaga isso aqui, que é o anterior que você fez. Lá diz que a quantidade já não é mais obrigatória, só precisa ter 2 parâmetros. Então você faz o quê? Elimina a necessidade de colocar a quantidade aqui. Então você elimina aqui essa quantidade e vai chamar aquele construtor lá, da classe produto, chamando ser qualquer nome aqui, produto no caso, igual new, você vai dar a palavra aqui dá contra espaço. Perceba que aparece aí na tela os dois construtores lá, o com 3 argumentos e o com 2 argumentos. Como eu só quero um com 2, obrigatoriamente ter nome e preço, então eu vou clicar nele e vou inicializá-los, nome e preço. Lá embaixo vai dar um erro justamente na quantidade. Como eu apaguei ela, então eu vou criar localmente só, botar int quantidade aqui, que ela vai funcionar aqui nas outras variáveis onde ela é chamada. Então o que acontece? Vamos ver como é que funciona, né? Por padrão, vai inicializar com o quê? Com valor, quantidade, vamos ver aqui, quantidade 0, né? Então eu vou botar nome aqui, carro, valor 30 mil, e perceba, ó, disse o nome do produto, o preço dele, e a quantidade, ó, vejam, quantidade 0. E isso não me impede agora de acrescentar. Se eu quiser colocar 5 carros, vou colocar 5, e ele vai adicionar no meu estoque que tinha 0 a quantidade, vai ter agora o que, ó, 5. E a mesma coisa se eu quiser remover. Remover 3 vai ficar 2. E no final, ele mostra aí o resultado total em estoque. Então isso aqui é o que a gente utiliza e chama de sobrecarga. Agora vamos ver outro conceito, que é o conceito referente à utilização aí de encapsulamento. O encapsulamento, o que é que acontece? Nós temos que definir algumas coisas. Vamos logo definir aqui primeiro o que é encapsulamento. Vamos ver aqui embaixo, pronto, encapsulamento. Ó. Foi o exemplo que eu citei na sala sobre e vocês fizeram a pesquisa aí, do trabalho que eu deixei para vocês fazerem, sobre o quê? O exemplo que eu citei lá do rádio. O rádio possui diversas funções que a gente tem acesso a ele. Porém, internamente, um rádio, qualquer outro equipamento, tem diversos subsistemas internos. O que interessa para a gente é o que no rádio? É colocar o CD, colocar um pendrive, passar uma música, dar play numa música, estopar um CD, estopar uma música. Isso é o que interessa para o usuário. Internamente, como tudo aquilo acontece, eu não preciso saber como é que está acontecendo lá dentro. Eu não preciso saber qual fio que está conectado do botão do pause na placa mãe lá do meu rádio. Qual fio está conectado com o som. Isso não interessa para o usuário. O que ele quer saber é se está saindo som, se os comandos que estão externos a ele estão sendo obedecidos e pronto. É o único que me acontece. Então esse aqui é o conceito que vocês já pesquisaram aí, básico, geral, sobre encapsulamento. Esconder detalhes de implementação de uma classe. Então colocar somente o que for essencial. Existe uma regra de ouro que a gente chama o quê? O objeto deve ser sempre estar em um estado consistente e a própria classe deve garantir isso. O que eu quero dizer? Eu não posso permitir que ocorram alterações que não correspondam à realidade. Nós vamos ver um exemplo no caso da quantidade de produtos. A quantidade só pode ser alterada quando eu insiro ou quando eu retiro produtos. Em nenhum outro momento isso pode acontecer. Então isso é um estado que a gente chama de consistente. Então a regra geral básica é o que? Um objeto não deve expor nenhum atributo. Atributo é o que? São as variáveis da minha classe e eles não devem ser expostos. Para isso nós vamos utilizar o que? Um modificador de acesso chamado private. Então vamos lá para a nossa classe e perceba aqui que está tudo público. Então agora eu vou colocar eles do tipo private. Já estou começando o processo de encapsulamento. Então vou colocar aqui eles do tipo private e vou salvá-los. Percebo que aqui eu não tenho nenhum momento onde eu utilize diretamente, eu faço acesso direto a esses atributos. Então por isso que não deu nenhum erro. Mas se eu quisesse, por exemplo, como a gente fazia antes, lá no começo, acessar produto, se eu for vir aqui, produto, antes do jeito que a gente fazia, ponto. Percebo que antes apareceria aqui nome, preço, quantidade. Esses valores apareceriam aqui, mas agora não aparece mais.
aparece o quê? O meu get, get nome, get preço, get quantidade, porque é justamente para isso que serve os nossos construtores, os nossos métodos também get e set. Se eu quero saber o nome agora de um produto, eu vou pegar o e através dele do método get. Se eu quero alterar o nome do produto, eu vou pegar ele através do nome set. Ele vai receber o nome e vai substituir esse nome que ele recebeu lá, que o usuário digitou, e vai jogar dentro da minha variável, ao invés de eu acessar diretamente. Quando eu coloco private, eu já comecei a dizer o que? Meus atributos são privados. Eles não podem ser acessados de forma direta, como a gente fazia antes. Então eu tenho que acessar eles agora por um outro caminho, que é justamente o que? Utilizando os métodos get e set. Então isso é o conceito geral, vamos ver aqui mais outra abordagem. Então os atributos devem ser acessados por meio dos métodos get e set, justamente o que eu havia falado. Então como é que a gente pode ver a aplicação direta desses métodos get e set? Vamos lá, ó. Lá nós inicializamos nosso produto, vamos só botar aqui a quantidade de novo, né? Sysout, quantidade, não, vamos deixar assim mesmo, dá para fazer. Então eu inicializei aqui, chamei, instanciei meu produto com nome e preço. Se eu quiser acessar o nome, ou seja, alterar ou acessar o nome do meu produto, esse nome que foi digitado bem aqui, como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso da seguinte forma. Você vai pegar o seu inicialização aqui de produto, a variável produto, vai ser ponto, agora o que? Se eu quero o nome e eu quero pegar esse nome aqui, ó, que foi digitado, eu vou utilizar o método que, ó, get nome. Então vou fazer isso e vou pegar e vai mostrar para mim lá o nome que foi digitado. Então isso é que o método get nome vai fazer. Você pode ver ou testar isso. Vamos fazer um teste aqui. Vamos executar. Executar aqui. Vou botar nome televisão. Televisão. Preço 3.000. Pronto. Perceba o que ele fez, ó. Ele pegou bem aqui e já colocou, obviamente já colocava antes, o nome televisão. Então eu faço isso internamente. E se eu quisesse, por exemplo, alterar, aí que eu já utilizaria o método, ao invés de se eu quiser alterar diretamente, antes de inicializar o meu objeto, eu vou pegar o quê? Atualizar para o novo nome, né? Então eu vou pegar o método, ou o método agora set quem? Nome. E vou colocar o nome que eu quero. O cara digitou televisão, mas vamos supor que lá aconteceu outra coisa e eu quero que mude de produto. Mude esse nome, né? Então eu vou botar lá geladeira. Geladeira. Então esse método aqui, e justamente eu vou agora pedir, né, para imprimir também, vou já colocar aqui, vou pedir para ele imprimir. Como é que eu pego esse nome que foi digitado, substituir por esse que o cara digitou, substituir por esse, eu vou justamente fazer o quê? Um sysout, sysout aí, print line, e dizer assim, nome atualizado. Nome, produto, atualizado. Atualizado. 2 pontos aqui. E vou concatenar o quê? Com produto. Se eu quero pegar esse nome aqui, se eu alterei ele com set, e se eu quero pegar ele, eu vou utilizar o quê? O método produto.get nome. Então ele vai me mostrar justamente isso. Ele vai pegar o nome, alterar, o set faz isso, altera, e vai pegar agora esse nome com o get. Ele vai capturá-lo ele e vai mostrar ele alterado. Então vamos ver aqui na prática. Deixa eu limpar aqui a tela, vamos executar, run. Digite o nome, eu vou botar televisão. 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 Preço 1.000. Vou colocar aqui. O que acontece? Ó? Nome, produto atualizado. Pegou aqui geladeira, essa mensagem que eu coloquei, e substituiu. Ó. Ao invés de ser o televisão que foi colocado, ele substituiu isso. Eu fiz isso de forma indireta. Eu não modifiquei diretamente os meus atributos aqui. Eu fiz isso através dos métodos get e set. E para isso serve
a mesma coisa. É por isso que a gente chama isso de encapsulamento. Eu estou escondendo para o meu usuário as partes mais internas da minha classe, o que é de forma interessante, para evitar que ocorra aí problemas de invasão. Isso aqui já é o que a gente chama também, em programação um pouco mais avançado, programação segura. Então você evita que o usuário acesse partes do seu programa que não lhe dizem respeito. Ele só quer colocar o nome, colocar o preço e basicamente isso. Só que tem uma situação que eu tinha falado lá no começo. Vamos imaginar o seguinte: é interessante que o usuário altere a quantidade do produto e modifique ela. O que eu quero saber? É interessante que você vá lá no sistema de estoque e altere inadvertidamente, ou seja, quando lhe bem entender, a quantidade de biscoitos que tem lá. Eu quero que agora tenha 1000 biscoitos lá, sendo que meu estoque só tem 10. Isso faz sentido? Não faz, porque a nossa quantidade em estoque ela só pode ser alterada de duas formas. Através dos métodos adicionar, que se tem 10 você acrescenta 1, vai ficar com 11, e a forma de remover produtos. Se tem 10 você tira 1, vai ficar 9. Então, essa informação aqui, eu só preciso pegá-la, só preciso resgatá-la. Não é interessante que ela seja alterada. Então, a informação de modificar a quantidade não é interessante. O que a gente fazer com o método set, que é justamente o método que altera a quantidade. A gente vai fazer o quê? Removê-lo, apagá-lo. Porque isso que a gente chama em programação também é o que a gente chama de regra de negócio. A minha quantidade só pode ser alterada de duas formas, ou adicionando ou removendo. Qualquer outra forma não é permitida. Então, ao invés de deixar lá o set, eu apaguei e vou pegar só o get quantidade, para mim não ter perigo daquela quantidade ser modificada de forma inadvertida, beleza? Então a única forma de fazer isso é adicionando ou removendo produtos. Então, basicamente isso é o que a gente chama de encapsulamento. Você está evitando, utilizando os métodos, utilizando os níveis de acesso aqui private e utilizando os métodos getSet para fazer essas modificações ou resgate de informação. Tranquilo?